E aí, Miguel? Ó, eu vi que você... Te acompanhei no Instagram, vi que você prega em muitos lugares, assim como o Tom falou, né? Deus faz muitas obras. E, cara, você sendo tão novo, quantos anos você tem? 14 anos. 14 anos. Como que você começou a pregar? Que eu vi que você falou que desde 3 anos de idade... Quer dizer, eu tenho uma filha de 3 anos. Ela só fala Gugu da ela não nada não. Queria saber como que foi essa história. Conta um pouco pra gente sobre você. Bem, a minha história ela começou há 14 anos atrás. A minha mãe, ela frequentou um centro de Umbanda. Minha mãe foi do Espiritismo por 7 anos. E minha mãe, ela teve 2 filhos gêmeos. Esses 2 filhos gêmeos acabou falecendo no ventre da minha mãe. Quando isso aconteceu, o médico falou pra minha mãe que ela não podia mais gerar. Quando a criança nascesse, daria algum problema físico ou a criança ia nascer morta, como foi meus últimos 2 irmãos gêmeos. Minha mãe ficou preocupada e acabou engravidando. E quando isso aconteceu, a minha mãe ficou muito preocupada, conversou com meu pai. E ela foi ao hospital fazer os exames. E tudo bem, passou o tempo, o período de gestação. E quando foi pra mim nascer, toda mãe sabe que quando a criança nasce, ela chora. Algum som tem que sair da boca dela. Uma criança normal. O meu caso foi diferente. Quando eu nasci, nenhum som se emitiu da minha boca, né? Nenhum barulho, nem nada saiu da minha boca. E isso preocupou minha mãe. A médica disse, daqui 15 dias a senhora vai voltar, vai pegar o resultado dos exames, nós vamos analisar e a senhora vai sair com a resposta, o resultado. Minha mãe foi. Passou os 15 dias, quando ela saiu daquele hospital, ela saiu com a notícia que nenhuma mãe queria ouvir. A médica falou pra minha mãe que eu tinha nascido surdo e mudo, que eu nunca ia falar e eu nunca ia ouvir. Eu não ia falar, Tom, porque eu nasci sem as cordas vocais. Eu não ia falar, Jéssica, porque eu nasci sem os tímpanos. Aos olhos da medicina, isso é impossível. Alguém falar e alguém ouvir. Por que eu não podia falar e por que eu não podia ouvir? Porque eu não tinha tímpanos nem cordas vocais. Não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição, eu tinha 0. Então, quando isso aconteceu, a minha mãe saiu muito revoltada com aquela situação. E ela falou, que Deus é esse? Que Deus é esse que me dá um filho defeituoso? O que eu quero com uma criança defeituosa? A minha mãe saiu revoltada daquele hospital. Ela saiu com uma notícia, com o diagnóstico do homem. E profundo pesado quando as pessoas recebem o diagnóstico, o laudo de alguém. Sim. Alguém que estudou, alguém que olhou o caso e falou assim, não tem como fazer. A palavra de Deus, ela vai acima da do homem. A palavra de Deus, ela vai além do que a do homem está dizendo. Aonde a mão do homem para, é aonde a mão de Deus começa. Aonde a mão do homem termina, aonde o recurso humano não vai, é aonde a mão de Deus vai, alcança e faz a obra. Eu completei 1 ano de idade e naquela mesma situação. Completei 2 anos de idade naquela mesma situação. Mas quando foi dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo dentro da minha casa. Glória a Deus. Repreendendo toda e qualquer diagnóstico do homem, quebrando todas as leis da medicina, todo diagnóstico, Deus operou um milagre dentro da minha casa. No segundo dia que eu estava falando, que eu estava ouvindo, eu comecei a louvar dentro da minha casa. O que eu estou falando aqui, eu não falei em nenhum lugar, muitas pessoas não sabem. O segundo dia que eu estava falando e ouvindo, eu comecei a cantar dentro da minha casa. Mas como que eu estava cantando louvor, sendo que eu nunca tinha ouvido nada? Santo Deus, verdade. Como que eu estava louvando, sendo que eu nunca tinha ouvido música nenhuma, pastor Irapuã? Foi o próprio Deus que colocou uma música e eu cantei pela manhã. E aquela música falando, posso cantar um pedacinho aqui? Claro que pode. Só deixa eu tomar Esse água. programa é seu. Se você quiser, nós vamos embora. Tá? Fala. Fala aí. O primeiro hino que eu cantei foi pela manhã, do segundo dia, e ele começava assim, Pássaro ferido, sem ter ninho pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco à deriva, Jesus me deu vida, fez tudo mudar.
Foi o primeiro louvor que eu cantei dentro da minha casa. E depois disso, do terceiro dia que eu estava falando, que eu estava ouvindo, que eu estava cantando, eu comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja. Sem nunca ter sabido que era uma igreja, sem nunca ter entrado numa igreja. Porque minha mãe era do espiritismo. Foi uma luta de 7 dias, pastora. Pô, 7 dias. Eu comecei a falar pra minha mãe que queria ir pra igreja. E no 7º dia, vencida pelo cansaço, ela foi, aceitou a Jesus. Estamos há 11 anos no evangelho. Então, tua mãe começou a servir após a Após obra? mim. Meu Deus do céu. Eu ia te perguntar isso, porque assim, normalmente quando se nasce um profeta, né? Vai nascer um profeta, nós ouvimos por testemunho que sempre é uma guerra muito grande na gestação já da mãe. A sua mãe relata alguma coisa assim, tipo, que já na gestação ela já sofria com você, mesmo ela estando em uma outra religião? A princípio, não. A princípio, não. É claro que muitas pessoas olhavam pra minha mãe e falavam que Deus tinha uma promessa, que no ventre dela ia nascer alguém. Porque a promessa de Deus, ela é do meio, não é só do meio pro final. A promessa de Deus, ela começa no começo, passa pelo meio e vai até o final. A promessa de Deus, ela tem durabilidade. A promessa de Deus, ela se renove há anos e tempos e tempos e tempos e tempos. A mesma promessa de Deus continua de pé. Então, desde a gestação, Deus já tinha uma promessa. O problema é que ela não entendia. Sim. Foi entender quando Deus fez a obra. Estamos há 11 anos. Aí você começa pra igreja, e como que foi a luta da sua mãe, assim? Porque eu acredito que essa mudança de religião, né? A gente ouve falar que tem represália, ou então ataque. E você sendo uma criança, como que foi essa parte, assim, dela se convertendo? Indo pro evangelho, já foi pra essa igreja que você tá hoje? Ou não, foi pra uma outra? Foi pra uma outra igreja, né? Foi pra uma outra igreja. Na realidade, a minha mãe conta que sofreu muito ataque, né? Muita fúria. Porque pra quem acredita ou não, que tá me assistindo ou não, o mundo espiritual existe. Existe. O mundo espiritual, o Tom, ele tem a sua divisa do mundo natural, material, pro mundo espiritual. Querendo ou não, quando você se desliga da treva, você vai pra luz, a treva ainda vai querer te perseguir, te atacar. Isso é fato. Sim. Isso é fato. O diabo, ele lança a seta. Quando a gente entende que tá na vontade de Deus, aí já é uma questão. Porque o diabo, ele não aceita perder. O diabo nunca aceitou perder. Só que quando nós estamos em igreja de Jesus, ele é um fracassado, derrotado. E nós somos o vitorioso. Glória a Deus. Então, minha mãe sofreu sim muito ataque, muita perseguição. Mas ela venceu tudo. E tá firme até hoje, graças ao bom Deus. Os pais são da igreja. São da igreja, graças a Deus. Deixa eu perguntar, seguindo um cronograma aqui, uma ordem cronológica. Você nasceu, você teve esse milagre que aconteceu na tua vida. Seu primeiro milagre. Logo tua mãe viu que você tinha algo diferente, que a gente vê, a gente conhece algumas crianças também que a gente olha e a gente fala, tem um propósito diferente, tem alguma coisa diferente. Mas nesse meio tempo você não pode fugir da normalidade da rotina. Você continua indo pra isso, você foi pra escola. Sim, estudo até hoje. Você brinca. E como é a vida de um garoto que já tem o dom de Deus na infância? É uma vida normal ou você consegue, você teve que separar e renunciar a algumas coisas? Tem que separar, claro. Com certeza. Não existe ministério sem renúncia. Não existe chamada sem renúncia. Quando Deus te entregar algo nas tuas mãos, às vezes algumas coisas já estão nela. Então a gente tem que tirar para caber a chamada de Deus na sua mão. Olha que lindo. Então, todo ministério ele tem que ter renúncia. Deus, ele não aceita dividir a glória dele com outras coisas, né? Eu tenho uma vida normal, eu estudo, tenho amigos, isso é normal. É claro que eu nunca me interessei por outras coisas. Carrinho, brinquedo, boneco, sei lá, na pastora, porra. Teu brinquedo era outro. O brinquedo dele era a harpa. Bíblia, O mínimo dele. O cajado na cabeça de vocês. Mas eu sempre tive uma vida boa, normal. Tive a minha infância, respeitei etapas. Até hoje respeito etapas. A gente nunca pode pular etapas. Porque mesmo que Deus ele tenha algum propósito aceleradamente, ele tem que respeitar etapas. Jeremias, Deus falou assim pra ele, Jeremias, eu te chamei. Aí ele falou, Senhor, eu sou só uma criança. Aí Deus pegou e falou assim, não diga que só uma criança, porque eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Mas não é sinônimo que ele não passou por um preparo. Não é sinônimo que ele não passou por uma experiência. Não é sinônimo que ele passou pela etapa dele.
Você Entende? lembra a primeira vez que Deus te pediu para entregar algo a alguém? Com quantos anos você tinha? Ou alguém te contou? Eu falo porque, assim, eu tenho um amigo também muito próximo, que ele é muito usado de Deus desde a infância dele. Ele não lembra, mas os pais contam que logo de pequeno ele já entregava. Foi A menina já foi batizada com o Espírito Santo com 2 aninhos também. Teve uma convidada nossa também que falou que ela não lembra, mas que os pais dela contaram pra ela que ela tinha 3 anos, ela foi e pregou pra uma pessoa. Sim. Né? Você Foi lembra, usada ou já. qual foi, vamos dizer assim, onde tá escrito como fala? Nos livros lá de Deus, a primeira vez que Miguel pregou. Claro que é 11 anos que eu prego a palavra de Deus. Muitas profecias, muitos testemunhos, muitas pregações. Dentro dessas é muito difícil eu lembrar da primeira experiência, da primeira revelação que Deus me usou para alguém. Muito difícil. Mas eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Isso eu me lembro. Foi na sala da minha casa. Eu lembro que minha mãe estava cozinhando na cozinha e eu estava ouvindo um louvor. Isso é em média 4 anos e meio de idade. Eu estava ouvindo um louvor e de repente uma amiga rolou, comecei a falar em línguas estranhas dentro da minha casa. Deus me batizou dentro da minha casa. De 4 para 5 anos. De 4 para 5 anos. Então, dessa experiência foi a primeira que me marcou. Que Deus me usou para alguém. Hoje, quem entra no meu Instagram tem centenas de milhares de vídeos, de testemunhos, de revelações. Porém, a primeira vez, eu não me lembro. Mas esse batismo foi uma chave que Deus virou. E eu me lembro muito bem, muito claro isso. Que legal. Deixa eu falar, você quer fazer a pergunta, amor? Não, pode fazer. Do missionário aí é legal. Essa daqui? Pra gente saber. Então tá bom. Interessante. Você quer dar o seu celular pra ele atender? Se você quiser, pode dar. Tá tocando faz tempo. O Rick corta. Não precisa. Estamos aqui, nosso programa é legal porque é assim, ele é autêntico. Peraí, rapidinho. Antes dele fazer a próxima pergunta, eu queria lembrar o meu digníssimo esposo que ele tá devendo 2 beijos e 2 abraços pra 2 seguidores nossos, fãs do Fala Vaso, que eles são crianças maravilhosas e todos os episódios eles obrigam os pais a assistir. Então fala, porque você tá devendo, eu fiquei de te lembrar. Tô aqui com o missionário Miguel. Eu tenho certeza que vocês vão ver esse vídeo, tá? Eu queria mandar um forte abraço posso falar que é os nossos fãs pioneiros, tá? É o nosso querido Gabriel Lobo e o João Miguel. João Mi, São 2 beijo. crianças maravilhosas. João Miguel assiste o capítulo várias e várias vezes. Hoje o Brasil tá infestado de Miguel, né? João Miguel e o Gabriel Lobo, que ele foi o meu primeiro... Posso falar assim, fã, pediu pra tirar foto. É fã dele, cara. Não é meu fã, então por isso que eu pedi pra mandar. Mas glória a Deus. Então sinta-se Amo abraçado. Você, João, beijo da Tia Gé. Gabriel Lobo e João Miguel, beijos. Vamos lá. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o que significa verdadeiramente ser um missionário? Conta pra gente, logo no início desse podcast, o que é ser um missionário. O missionário é aquele que faz missão, tá? As pessoas têm uma ideia muito errada do que é missão, do que é missionário. As pessoas acham que o missionário tem que passar fome, as pessoas acham que o missionário tem que ser abandonado. As pessoas acham Ser provado, né? as pessoas acham que o missionário tem que morrer na prova, né? Tem que ser lascado, Eu não disse nada. né? Acho que o missionário tem que não pode comer, não pode ter família, não pode ter lazer, não pode ter casa. Por muito tempo criou-se uma ideia que o missionário tinha que ser jogado na África, no campo, né? E abandonasse família, abandonasse casa. E às vezes o ID não é isso. O ID não é isso. Eu entendo que teve uma época que era mais difícil as coisas. Sim. Mas hoje não. Hoje você consegue falar com qualquer pessoa do mundo inteiro através de um celular, através de uma ligação, através de uma mensagem, um áudio. Então, para mim, o que é o ser um missionário? O que é o cargo missional? Para mim é aquele que faz o ID do Senhor Jesus. E todos nós somos missionários. Todos nós. Pastor, evangelista, diácono, presbítero, cooperador, desde a irmã que limpa a igreja, ela é uma Porteiro missionária. também? Porteiro. Ô, glória. Ah lá. Pega esse mistério. Tá entendendo? É missionário. Porque qual que é o mandamento que Jesus dá? Ide e pregar o evangelho para quem? Para todos. O ID é para todos. O ID não é para Pedro, não é para Tiago, não é para João, não é para Paulo, não é para... O ID é para todos. Todos. Então todos podem levar a palavra de Deus.
Então quem leva a palavra de Deus está sendo missionário. Quem evangeliza, quem leva as boas novas do evangelho, está sendo missionário. Então o cargo missional, às vezes acredito que é só um título, entendeu? Podemos dizer sim, eu sou um missionário, eu sou uma missionária de Cristo Jesus, porque eu levo o evangelho, eu levo a palavra. Então o missional, o cargo missional, ele é isso, é levar o evangelho, entende? E não só levar o evangelho, o Tom, também ele é cuidar das pessoas, zelar das pessoas. Ele é também fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Sim. Então o cargo missional, ele é isso. Como que você se tornou missionário? Porque você tá falando ali que você era novinho, aí a sua mãe começou a ir pra igreja. É óbvio, ela começou a ver. Porque eu acho que até pra ser missionário tem que ser valente também, né? Porque não é qualquer pessoa que tem coragem também de fazer. De o fazer. Por mais que às vezes Deus derrame o dom, a pessoa às vezes não tem a coragem. Não. Como pessoa mesmo, de meter as caras, de dar a cara a bater e tudo mais. Em que momento que você se tornou missionário? Como que foi isso daí? Você foi ungido? Qual a idade que você tinha? Como que foi isso daí? Pra você se tornar esse missionário hoje? Só te cortando antes, que eu tinha... Missionário no dicionário quer dizer aquele que dedica a pregar uma religião e a trabalhar para a conversão de alguém à sua fé, entre povos pagãos. É isso que eu olho pro Miguel Verde, cara. Esse propósito claro aí. Parabéns, Miguel. É isso. E qual que era a pergunta mesmo? A minha pergunta é assim: que momento que você se tornou missionário? Porque, que nem eu falei, tem gente que não tem... que tem até o chamado, mas não tem a coragem de fazer o ID. Porque tem que ter uma valentia de espírito também pra fazer. Que momento que você se tornou? Você foi ungido pra isso? Chegou? Qual a idade que você tinha? Porque você falou que você estavam servindo a Deus ali. E depois você, de repente, virou missionário? Não, eu sei que teve um processo, que nem você tá falando. Como que foi? Conta pra gente. Eu entendo que há cargos que vêm por necessidade de campo. Sim. Né? Eu fui ungido a missionário, se eu não estou me enganado, com 6, 7 anos de idade. Nessa altura do campeonato, eu já pregava no Brasil inteiro. Nessa altura do campeonato, já tinha ido para a Argentina pregar. Preguei em Buenos Aires. Então, nessa altura do campeonato, eu já tinha rodado estado, cidade, agenda todo dia. E foi um culto parece que foi de Santa Sé, alguma coisa. E o pastor derramou um óleo sobre a minha cabeça. Falou assim, você já é um missionário. O que eu tô derramando aqui é algo simbólico. Sim. Uma unção. Uma unção. Ali foi marcado como missionário. Então, é estranho eu falar isso, porque tem alguém que não entende. Tem alguém que ele não aceita. Não aceita o ministério de alguém que tem 14, tem 10, tem 5 anos. A Bíblia diz que Deus levanta quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. O problema, Tom, é que hoje em dia tem pessoas que querem colocar termômetro. Eu tava falando isso com o pastor Irapuã. Tem pessoas que querem colocar termômetro em Deus. Dizer pra Deus quem ele pode levantar e quem ele não pode. Ah, não, o senhor pode levantar fulano porque fulano tem 30 anos de ministério. Mas não pode levantar fulano que começou agora. Se é assim, então tem que tirar da Bíblia Davi, Samuel. Foram jovens. Davi tinha aproximadamente 16, 14 anos de idade. Samuel foi levantado como profeta desde o ventre da sua mãe. Jeremias, desde o ventre da sua mãe. Como eu respondi um comentário esses dias, colocou assim, ó. Lugar de criança não é altar. Ok, não é no altar, mas é na rua. Eu vi esse comentário. É com uma arma na mão? É falando palavrão? É na escola fazendo o que não presta? É na rua fazendo o que não presta? O problema, o Tom, é que as pessoas querem colocar termômetro, linha de temporização no altar, dizer quem sobe e quem desce. Sendo que tem pessoas que Deus vai colocar ali e ninguém vai tirar. Simples. O próprio Jesus Cristo disse: deixai-vos vir a mim, as crianças, porque dela é o reino dos céus. Nós estamos vivendo um tempo que os adultos não têm coragem de fazer. Deus vai levantar as crianças. Mas sem profeta, sem adoradores, Deus não vai ficar. Santo Deus. A Bíblia diz que se alguém não adorar, Deus vai levantar as pedras, mas as pedras vão clamar. Simples assim.
Não tinha profeta para alimentar Elias. Deus só mandou, foi um corvo e alimentou ele. Mas sem homens de Deus, sem mulheres de Deus, sem adoradores, Deus não fica. O problema é que nós estamos vivendo hoje o momento do comodismo. O momento que tem pessoas que têm se acovardado ao ídolo de Deus. Você está falando, se levanta. Aí precisa levantar alguém com ousadia, doido que nem eu, que sou maluco. Eu sou doido. Eu me identifiquei com ele, eu também sou meia tampa. Eu sou doido da cabeça. Não falta um parafuso. Falta 14, 10, 20 paralelos na minha cabeça. Mas doido pra servir a Deus. Eu sou doido. Sou louco por Jesus. Não tem tempo ruim pra mim. Essa semana eu cheguei de viagem. Assim que cheguei de viagem, fui pra tarde da bênção fui pro culto. Do culto, fui pro culto de manhã, fui pro culto da tarde, fui pro culto da noite. Hoje de madrugada teve vigília, tô aqui, daqui a pouco vou pregar de novo. E é assim que vai. E o provão Deus proverá. Acabou. No Enem Deus proverá. Deus proverá. Tá certo. Entende? Não, mas eu estudo, tá? Eu estudo. O provão Deus proverá. É brincadeira. Olha ele, Deus proverá o cordeiro. Então, assim, Deus tá levantando, Deus não vai levantar, Deus já levantou um exército, pastor Irapuã, de pessoas que têm ousadia, pessoas que não se acovardam, pessoas que vai como Elias, tá vendo a idolatria, vai lá, se levanta e fala assim, não vai chover, segundo a minha palavra, isso é ousadia. Deus tá precisando de pessoas assim, que tem coragem de se levantar. E muitos têm se acovardado, por isso têm levantado tantos jovens. E isso é a profecia bíblica. Joel vai dizer que nos últimos dias, Deus vai usar idosos, jovens vão profetizar. E no último dia, Ele vai derramar sobre o Espírito Santo de Deus, sobre toda. Não é sobre idoso, não é toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Miguel, arruma a base do teu Deixa eu só microfone pra não perguntar uma cair. coisa. Alinhada assim, ó, junto comigo. Ô, Miguel, agora eu fiquei curiosa, uma curiosidade minha, tá? Você começou a pregar cedo, e lá na nossa igreja tem uma... Quando vai se pregar, tem um estudo e tal, mas tem a revelação do Espírito Santo. Por você ser novo, como que você estudava? Você... a Bíblia, né? Você estudava e tinha revelação. Claro, você tem revelação, porque dá pra ver, obviamente, que você tem. Mas como que funcionava essa sua rotina de estudo da Bíblia pra você ter entendimento pra começar a pregar? Porque você começou a pregar ali 6 anos, 8 anos, 9 anos. Como que foi esse processo, assim, de você aprender a Bíblia pra poder pregar e ali já juntar com revelação? Como que foi essa fusão, assim? Eu sempre fui um amante da Bíblia Sagrada. Eu sempre gostei de estudar, de ler a Bíblia. Histórias bíblicas. Mas eu sempre fui fanático por Bíblia, livro. Em casa eu tenho muito livro, eu gosto muito de ler. Eu tenho muita Bíblia. E toda vez que eu ia preparar um sermão, eu orava ao Senhor, né? E hoje é assim também. Tem horas que eu tô falando com a pessoa aqui, Deus fala comigo sobre uma mensagem. Quando eu chego em casa, abro a Bíblia, estudo a mensagem. E Deus fala profundamente naquela mensagem. E tem horas que eu estou pregando também a mensagem que eu já estudei. E Deus, Ele manda uma revelação através daquela palavra. Sim. Né? Manda uma revelação naquela palavra. E às vezes aquela revelação que Deus mandou é para alguém que está sentado, está ouvindo e recebe. Então eu acredito muito na revelação de Deus através da palavra. A gente está pregando ali, Deus manda a revelação através do texto. Né? E a gente libera aquela revelação, aquela profecia. E a pessoa recebe, toma posse da vitória. Porque às vezes é aquela palavra que ela precisa no dia dela. Já chegou a vez de eu estudar uma mensagem, chegar no culto de Deus, mudar todo o percurso. Esses dias eu estava estudando sobre o filho de Davi, Absalão. E quando eu estava estudando sobre Absalão, mensagem prontinha, quando eu cheguei no altar, Deus gritou pra mim, é Jefité. É Jefité a palavra. Abre juízes, tal. É Jefité. E eu li o texto, comecei a pregar. Mas Deus bradou de uma forma tão grande. Deu a clareza da palavra. Uma clareza tão grande, tão forte, que Deus falou com todo mundo saiu impactado com aquela palavra revelada da parte de Deus. Glória a Deus. Se você quiser pregar, eu creio. Deixa eu perguntar pra você, Miguel. Você já se batizou, né? Com quantos anos você se batizou? Esse ano. 14 anos de idade, eu me batizei agora em abril. Dia do meu aniversário, nas águas, você fala, né? Você não sentiu vontade de se batizar antes? Ou você tinha alguma trava, ou a tua igreja A tem alguma doutrina. trava? Não. A gente vai entrar num mérito complicado do batismo. O batismo, ele é confissão de fé e prática, né? Você confessa que o Senhor Jesus é o seu único e salvador. Eu nem me batizei porque eu acreditava numa coisa, né? Eu fui de uma denominação... Não vou
nome aqui, que podia se batizar com 18 anos. Por isso que eu me batizei, demorei um pouco para me batizar, melhor dizendo. Ah, só podia se batizar com 18 anos. 18 anos. Mas aí depois eu fui entendendo, porque ninguém tinha me explicado, entende? A gente foi entendendo. E eu peguei e falei assim, não, se eu creio em Cristo Jesus é uma confissão. Entendi. Então eu me batizei. Assim que eu me descobri... No dia do teu aniversário? Não, foi 2 dias depois. Ah, legal. Dia 14. Legal. Peguei e me... Dia 14 que fez 14, ele batizou, minha gente. Aleluia. E foi que eu... Isso é revelação, tá? Aleluia. Esses somos nós, Miguel. Somos nós. Gostei de vocês. É isso mesmo. Posso falar um negócio? Eu, assim, te conheci através de um corte de podcast. Falei. Que viralizou demais, né? Sou grato até por esse vídeo que chegou na minha timeline. E nessa pregação, nesse corte, você falava sobre o dia que você pregou. E que nesse dia teve uma situação que falaram assim, você não serve nem de suporte de água. Conta pra gente essa passagem. Isso daí foi um dia que aconteceu comigo, né? Viralizou muito. Muito. Forte, mas foi forte demais, né? Muita gente me chamou de soberbo. Muita gente, a internet me descascou. Muita gente. Eles são bem bons nisso. Não. Um pouco mais. Pra levantar, ninguém levanta. Pra derrubar, aparece 2, 3, 7, 5, 6. E vai até enfim. O que aconteceu? Eu cheguei pra pregar na igreja. Parece que deu uma entrevista com o pregador. Me chamaram de última hora, eu fui lá pregar. Você tinha quantos anos? Isso, né? Rapaz, tinha o quê? 9, 10 anos de idade. Uns 4 anos atrás. E eu cheguei lá na porta da igreja, o obreiro pegou e falou assim, você é o pregador? Porque eu já tinha chegado falando, sou o pregador da noite. Vi a igreja lotada, congresso, sou o pregador da noite. Você é o pregador? Só se você for servir de suporte de água pro pregador, que você não é o pregador. Você mereceu. Aí eu... Você amei, né? Andei, não subi no altar, acendi lá na frente, fiquei lá. E quando o pastor foi me apresentar, que falaram pra ele, assim, irmãos, hoje nós não vamos ter um pregador, mas vai dar pra tampar o buraco. E aí eu... Falei, Jesus, né? Subi no altar, comecei a pregar. Deus tomou a igreja de uma forma tão grande que em 15 minutos, um homem largou as muletas. Isso não é mentira. O que olha, meu Instagram, acabei de postar um vídeo aqui de uma mulher e ela achar que soltou a muleta e saiu andando. Isso é normal. Tem vídeo meu de cadeirante andando, paralítico andando, surdo, ouvindo, mudo falando, gente vomitando macumba. Isso é normal. Quem vai nas minhas agendas, quem sabe onde das igrejas que eu passo, sabe que isso é normal. Porque Deus me deu Eu gosto desse mistério, eu oro muito pra isso. Porque eu gosto do sobrenatural de Deus, eu não gosto do raso. Eu gosto do explosão de Deus, do poder de Deus na terra. Eu gosto disso. Eu gosto. A fé, a Bíblia... eu tenho fé. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Muita gente falou, foi mentira que o homem andou. Acabei de postar um vídeo de uma mulher que soltou as muletas andando em Araxá, em Minas Gerais. Então Deus sempre me usou nisso. Inclusive, vou achar uma foto aqui. E vou mostrar. Aí ele pegou, soltou a muleta e saiu correndo no corredor da igreja. E eu, pastor, toma o microfone. Não, meu filho, vai não. Não, pastor, é só pra tapar o buraco. Mas eu não falei naquilo ali com um tom de soberba. Nossa, tô acima de... Não. Eu falei na medida que ele me enquadrou. Entende? Você tá vendo aqui, isso não é só pra tampar o buraco? Então eu preguei a palavra, Deus fez a obra, toma o microfone. Entende? E isso, eu já passei por muitas humilhações. Muitas. Por causa da minha idade, por causa do meu tamanho. Eu já fui barrado em muito altar, já fui barrado em muita igreja. Entende? Muitas pessoas já me julgaram, falaram mal de mim. Mas, Miguel, me conta, assim, existe um amadurecimento físico do Miguel também? Porque com 10 anos, você sofreu uma afronta dessa e você tem uma resposta dessa. Você acha que, assim, Deus te preparou? Como teus pais veem isso também? Como que eles reagiram, né? Porque assim, triste, né? Não é fácil o pai ver toda hora um filho ser afrontado, toda hora é uma criança que tá ali. Eu sou usada por Deus, que tem uma promessa, que ele sabe. Sim. Mas assim, eu sou pai de quatro
4 filhos, eu e a Jéssica. 4? Temos Não a sabia, não. Júlia de 16, Vinícius de 11, a Alice de 6 e a Ana Luísa de 3. E tudo que acontece com nossos filhos dói em dobro, né, gente? Se eles caem, meu joelho dói 2 vezes. Sim. Né? Então, assim, para um pai, lógico que Deus também vai preparando. Mas, assim, como é esse amadurecimento com 10, 12 ou 14 anos, já ter essa postura? Eu sou atacado diariamente. Diariamente. Você fala, mãe, deixa que eu me defendo? Não, eu não envolvo. Se é o meu nome que tá, então Deus me deu um amadurecimento pra entender isso. Entende? Eu entendo que tem críticas, eu entender, tudo isso aí eu aguento, tranquilo. Porque a pessoa vai lá, comenta comentário, tá, não tá num dia bom, né? Então não vale a pena você retrucar, isso é normal. Mas eu sou atacado diariamente. Diariamente. Entendeu? Posto o vídeo, vai ter comentários lá, pessoas xingando, falando mal. Entendeu? Vídeos de pessoa que pega os vídeos de revelação, de profecia, de milagre, faz chacota. Entendeu? Isso eu deixo na conta de Deus. Isso não é problema meu. Entendeu? Isso não é problema meu. Qual o seu filho mais novo? A Ana Luísa, 3 anos. 3 anos. Ana Luísa. Quem é o responsável dela hoje? Eu e minha esposa. Certo. Se alguém fizer alguma coisa com ela, quem vai tratar ela? Quem vai tratar quem? Nós. No mundo espiritual... Ah, não. No mundo espiritual, não. Não, tô falando... Tô dando uma suposição. Ah, tá. Se acontece alguma coisa com ela, é vocês dois que vai. Ah, tá. Tratar ela. No mundo carnal, nessa coisa... Se acontece alguma coisa comigo, quem vai ser responsável? Meu pai e minha mãe. Eles vão tratar. Agora, no mundo espiritual, a coisa muda de figura. Deus é quem trata. No mundo espiritual, tu não tá falando com o Miguel. No mundo espiritual, não tá falando com o Tom. Tá falando com a Jéssica. Tá falando de um profeta e de uma profetisa que Deus levantou. Aí é outra história. A Bíblia diz, ai, daquele que toca no ungido do Senhor. Ai. Então, quando parte por ordem espiritual, aí já não é minha mão, é a mão de Deus. E quando eu falo isso, eu falo com temor. Eu falo com temor, porque eu sei que isso acontece. Sim. Eliseu, só porque ele era careca, foram zombar dele, saiu 2, 3 vezes e matou todo mundo. Foi mesmo, e era criança ainda que morreu. Criança. Criança que foi comida pelo urso. Vai falar que Deus tá errado? Não toca no ungido do Senhor. Hoje em dia o altar virou profano. Os profetas virou... Sabe o que o diabo falou? Sabe o que o diabo falou? O diabo falou assim, ó. Eu vou fazer da igreja um circo. Eu vou fazer do altar um circo. E os profetas vai ser os palhaços. Os profetas de palhaço. Hoje em dia o que tem de meme... A pessoa que manda um vídeo pra mim de alguém rodando, profetizando, eu bloqueio ela na hora. Bloqueio. Porque o único pecado que não tem perdão é dar blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Ah, fulano rodando, fulano brincando. As pessoas não têm... Perder o temor e o discernimento de Deus. Verdade. A Bíblia diz, pecar contra o pai tem perdão, pecar contra o filho tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus, esse já não tem mais perdão. Então, hoje em dia, as coisas de Deus estão virando banais. As pessoas estão brincando muito com o altar, brincando muito com profecia, língua estranha. Entendeu? Então, isso me revolta, isso me causa raiva. Porque o altar é santo, Deus é santo. E também quem professa o nome de Deus, não posso falar que é santo, mas pelo menos tem que parecer santo. Verdade. Tem que se santificar cada dia mais. Porque quem tá sujo se suja mais, quem tá santo se santifica mais. É a Bíblia. Então tem pessoas que não aguentariam o que eu aguento. Críticas, ataques. Só que eu não olho as críticas. Eu olho as centenas de milhares de pessoas. Os quase 300 mil seguidores que eu tenho. Que todo dia lá, missionário, vai nessa força, vai nessa fé, Deus está contigo, você é profeta. Isso que eu busco. E enquanto mais me baterem, enquanto mais me perseguirem, é aonde mais eu vou crescer. É onde mais vai explodir. É onde Deus vai mais abençoar. E graças a Deus, Deus me preparou para isso. Porque se não for perseguido, né? É que você tá indo no caminho errado. Então, Dá um probleminha. Quando você não faz? é perseguido, é porque você tá indo, verdade. né? Quando parar é porque tô fazendo O alguma coisa prego que se destaca, ele toma Não. martelada. A árvore que não tem fruto, ela não toma pedrada. Ninguém quer pegar folha de árvore. Todo mundo quer pegar fruto. Verdade. Como você faz para se consagrar, Miguel? Você tem algum devocional, alguma rotina? Ou você realmente se consagra só pelo volume de compromisso que você tem hoje, que não é pouco?
Então, eu sempre, todo dia eu oro pela manhã, às 6 horas, consagrando meu dia. Senhor, toma meu dia em tuas mãos, tá? Toda pessoa deveria fazer isso, colocar o dia na mão de Deus. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Tom, eu tô aqui falando agora, eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. Só Deus sabe. Então, meu dia tem que estar na mão de Deus, entende? A Bíblia diz que o diabo, ele é um leão. Ele é um leão que ele ronda para tentar nos estragar. Então, se o nosso dia não estiver debaixo da mão de Deus, qualquer coisa estraga ele. Entende? Café que é derramado, coisa simples. O diabo tira a tua paz. Então, o dia tem que estar consagrado. E a oração da noite, né? A oração da meia-noite. Eu sempre oro por todo mundo que me pede oração. Tem um caderno de oração em casa. Põe o nome de todo mundo, oro por todo mundo. Oro pela minha casa, pela minha vida. E busco os dons de Deus, né? Busco a face de Deus em oração. Mas todo momento, todo lugar, eu tô ligado com Deus. Todo momento estou ligado com Deus. No momento que eu tô indo na padaria entregar um pão, vejo alguém, Deus fala comigo, eu vou até a pessoa, entrega pra pessoa, a pessoa cai de joelho na rua. Então, pra mim não tem hora, não tem momento, não tem lugar. Tô sempre ligado com Deus. Existe a Deu que der, ele tá ligadão. Tô ligado com Deus. A oração das 3 horas da manhã. Falaram que é bom porque tem muita gente dormindo e pouca gente orando. A fila é menor no céu. A fila é menor, eu ia falar. Sabe, tem o pessoal do Japão que tá acordado, mas é uma brincadeira, né? Mas Deus te acorda às vezes no meio da noite pra você orar? Tem momentos que sim. Muitas vezes. Quando eu acordo pela madrugada, ver que o sono não tá vindo, eu sei que Deus tá me chamando pra orar. E é engraçado que quando eu termino de orar, dentro da cabeça, aí eu durmo. Como que você construiu essa intimidade com Deus, ô Miguel? Porque assim, os dons que você tem são fortes, né? Porque eu tenho alguns dons que eu vi lá que você tem, eu tenho um deles. E é bem difícil lidar com ele, assim, no dia a dia, essas coisas. Que é o discernimento de espírito. E como que você conquistou essa intimidade com Deus pra ter esses dons? Porque às vezes a gente recebe o dom de Deus e ele não se manifesta já a princípio. Ele se manifesta, por exemplo, numa oração ou num culto que você vai. Como que você construiu essa intimidade e você viu que realmente os dons que você pediu, dom específico, ou aqueles dons que Deus derramou se manifestou? Na realidade, eu nunca pedi dom pra Deus, nunca cheguei a pedir, né? Eu sempre gostei de pregar, né? Eu comecei pregando, pregando, mas Deus começou a me usar em cura, libertações, milagres, revelações, né? A revelação é o dom que eu mais pago o preço. A revelação, né? E quem me conhece sabe que não é todo culto que Deus me usa em revelação. Não é sempre. Eu não sabia. Não é sempre. Isso que eu ia te perguntar depois, eu quero que você deixe aqui claro pro pessoal qual é a diferença de revelação e profecia. Vamos lá. Que é uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm. Não é todo culto que Deus me use em revelação, né? Tem culto que eu prego a palavra, porque é o fundamental, que já é maior revelação. E tem cultos que Deus ele me usa em revelações, mas não é todos. Não é todos. Não é todo dia que eu tenho visão, não é todo dia que eu vejo um anjo. Então você considera que você tem dons mesclados? Mas é bom você falar porque assim, quem acompanha o teu Instagram é muito intenso, né? Os vídeos lá, alguns vídeos são muito fortes. A gente pensa que você vive aquilo o tempo todo, e realmente não. Existe um querer de Deus. Acho que a carne nem suporta se viver isso tudo. Eu priorizo a palavra. Quem vai no meus cultos sabe que as revelações de Deus vêm depois da palavra. Depois que eu prego, eu entrego o que Deus mandou. Entendeu? É claro que às vezes no começo, vi um anjo ali, já vou entregar, não tem essa. Então, não é sempre que eu sou usado em revelação, não é sempre que eu sou usado em cura. Essa mulher aqui que foi curada da muleta, já vazia o quê? 5 meses que Deus me usava em cura. Você lembra a primeira vez que Deus te usou em cura? Desculpa perguntar a primeira vez, é porque você é muito novo, isso impressiona. Sim. Rapaz... Você não foi idade ou qual foi a cura, alguma coisa assim? Eu não lembro se foi a primeira vez. Eu sei que alguém foi curado, uma mulher foi curada de um câncer no estômago. O câncer já estava em fase avançada já. Tomou todos os órgãos dela. E o médico deu pra ela 3 dias de vida. Ela estava colocada ali no hospital. Sabe aqueles hospital de repouso? A pessoa fica lá... Paliativo já. Paliativo.
Tava os familiares, me ligaram, fui lá. E quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela vomitou o câncer pra fora. Posso falar aqui? Pode, lógico. Foi umas bolas pretas com sangue. E vomitou. E essa mulher tá curada. Foi curada. Graças a Deus. Foi um milagre que me impactou muito. Te marcou muito. Muito. Você pode ter ficado impressionado, mas você nunca teve medo do que Deus te usou? Eu nunca tive medo de entregar nenhuma profecia, nenhuma revelação. Eu sempre tive certeza Cura, que era. profecia, Nunca tive medo. libertação, nada. Eu fiquei de perguntar isso, porque quando eu era mais nova, eu tinha algumas experiências. Eu tive algumas experiências sobrenaturais. Eu também não tinha entendimento e nem alguém que me instruísse em relação a isso. E teve algumas vezes que eu senti medo, porque foi uma opressão. Hoje eu entendo que é uma opressão do adversário muito grande. Às vezes até que nem teve uma vez que eu tava voltando da escola e eu fui descer a escada e eu senti empurrando as minhas costas. Realmente eu olhei e não tinha ninguém. Então você nunca teve uma experiência assim que você sentiu medo por você ser uma criança, que seria super normal. Uma visão que medo. Você falou sobre medo, agora eu entro. Uma visão que eu tive muito medo, foi quando a gente mudou de casa, né? Que é a nossa atual casa. Quando a gente mudou de casa, eu lembro que eu fui no último quarto, muito grande a casa, eu fui no último quarto. Quando eu cheguei no último quarto, eu vi uma moça de preto. Né? Então eu cheguei, ela veio por completo assim. Eu sei que ela passou assim com uma renda de saia, puxou a saia. E na hora eu senti um calafrio, eu nunca me senti tão mal. Foi um peso grande que eu não conseguia falar. Abri a boca, travou a língua. E eu lembro que eu não conseguia me mover, eu não conseguia me falar. E ela começou a rodear o meu corpo. E eu senti muito medo. Comecei a clamar o sangue de Jesus em mente. E eu só lembro que desceu uma luz. Quando desceu a luz, eu desmaiei. Santo Deus. Forte, hein? Mas eu senti muito medo. Quem vê meus vídeos sabe que eu trabalho muito com libertação. Posso mostrar aqui os vídeos? Sim, lógico. Lá em casa, eu tenho algumas pessoas paralíticas que saem andando nos cultos. Às vezes deixam as muletas, bengalas, cadeira de roda, funcionário ó, e eu levo tudo pra casa. Deixa eu lá aí, ó. Entendeu? Isso que é algumas que tem. Que tem mais que eu não consegui tirar foto. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Nessa aqui, ó, na sua. Isso. Né? Então, libertação. Gosto muito de fazer libertação. Então, por isso que eu te perguntei do medo. Muito. Porque, assim, esse dom de libertação, ele é meio difícil, porque, na verdade, você tá mexendo com o reino espiritual. E a gente sabe que tem hierarquia, assim como tem os anjos, tem também demônios. no reino das trevas, Tem. né? E como que você lida com isso? Isso que eu tô falando. Eu sei que Deus te guarda e Deus, ele dá o dom e a sabedoria. Mas eu sei também que tem uma parte nossa, do ser humano, que você tem que fazer sua parte. Que é, tipo, se consagrar, orar e tal. Como que você lida, assim, quando, de repente, você tem represália de algo que Deus te usou? Isso aqui foi aparenta ser em Uberaba. Isso que eu acho que foi em Uberaba. Eu vi esse vídeo. Eu vi no Instagram. Entendeu? Mostra ali, ó, no vídeo. Cadê? O Rick vai dar um zoom aí depois pra vocês verem. Então, a libertação. Trabalho muito com libertação, né? Muito com libertação. Muito mesmo. O problema é a retaliação que a gente sofre. Às vezes o diabo não vai atingir você. O diabo vai bater lá na tua casa. Verdade. Se a tua casa estiver em ordem, ele dá 2 passos, bate em retirada e vai embora. Se estiver bagunçado, ele faz uma ruacinha lá dentro. Tá? E o diabo, ele é o seguinte. Dentro de uma igreja, ele não tem poder nenhum. Ali ali é o céu na terra, acabou. Ali ele não tem poder, ele perde a guerra. A maior luta espiritual não é dentro da igreja. A maior luta espiritual é dentro da sua casa. A maior luta espiritual é dentro do teu trabalho, da tua escola, na rua. É ali que o diabo te ataca. Entendeu? Acabou. Começa por aí. É ali. Então eu trabalho muito em libertação. Mexo muito nessas áreas. Então, muito cuidado. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma campanha em Santana de Parnaíba. E foi uma libertação muito forte. A moça tava com uma pulseira de uma entidade lá da Umbanda, escrito. E quando eu puxei a pulseira dela, que eu peguei o dedo e puxei, caiu 25 pessoas endemoniadas na igreja inteira. Santo. Muito grande. Os demônios vieram amarrados,
como se fosse um anjo que trazia, veio amarrado. E foi uma guerra espiritual muito forte, muito forte. Eu colocava a mão na cabeça de um, vinha um correndo. Quando ele vinha correndo, ele pá, tombava no chão. E eu pedia ajuda, obreiro, me ajuda aqui, obreiro, corre aqui, obreiro, corre aqui, obreiro. E começava a cair, pá, começou a cair demônio na igreja inteira. Acabou o culto, quando eu fui embora, o nosso carro quase capotou na estrada. Eu lembro que foi a estrada ainda, não sei se vocês conhecem, é a estrada do Romeiro, dos Romeiros. Sim. Que pega ele em Santana de Parnaíba. O nosso carro quase capotou na estrada. Veio um caminhão e fechou. Quando ele fechou, se o motorista não breca o freio, a gente tinha capotado o carro. E ainda o carro deu uma balançada, foi Deus que colocou a mão. Então já chegou o momento de eu chegar em casa passando mal, muito mal. Chegou o momento de eu chegar em casa. Às vezes, acabava o culto, eu já ia pro hospital. Né? Já ia pro hospital. Pressão baixava em cima do altar. Tem até um corte num coisa que uma vez eu desmaiei em cima do púlpito, expulsando um demônio. Não é fácil não, tua vida. Eu acredito, porque às vezes as pessoas veem lá só você sendo usado, né? Acho que é só flor. Deixa eu fazer uma... Que dom lindo, eu quero esse dom. Depois... fazer uma perguntinha mais densa. Não sei se você não entender, você me fala, tá? Sobre doutrina. Qual as doutrinas que você professa? Porque hoje o que eu vejo, principalmente nos jovens, tá? É a nossa grande preocupação. E o Fala Vaso, ele tem essa propósito de falar muito com os jovens, tá? A gente tem um público jovem que acompanha. Um público cristão, né? Que a gente acredita, a maioria que seja, talvez um outro não. Mas assim, a gente sempre pede pra falar com o jovem. Hoje o que eu vejo dos jovens é o quê? Eles parecem que eles montam um Deus dele no celular, um Deus mais permissivo. Ah, não, só preciso ser bom. Ah, não, ele deixou eu ir na balada, desde que eu não faço nada errado. Ah, eu vou montar esse Deus aqui, então eles montam o Deus deles, né? É assim, eles não acreditam, não é que eles não acreditam, eles talvez não conheçam uma doutrina. O que você tem pra falar disso, Miguel? A doutrina, ela é bíblica, né? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Tipo assim, ó, eu sou uma pessoa boa, então Deus tem a obrigação de me levar pro céu. Mesmo que eu vá numa balada, eu vou no baile funk, Deus tá lá no baile funk me olhando também. Porque Deus é verdade, eu já ouvi isso. Você tá falando sério? Eu não faço... Tem. Eu não tô fazendo nada de errado. Deus me aceita do jeito que eu sou. Exato. O que você tem pra falar sobre isso com a tua sabedoria, assim? Como você poderia falar isso daí de uma forma que os jovens começassem a tentar virar essa chave? Deus, ele ama o pecador, não o pecado. Simples. Simples. Quando eu tô fora da vontade de Deus, não tem essa, não. Porque assim, eu tô errado, mas minha vida tá dando certo. Por quê? Não tem... Ó, eu tô no baile funk, mas Deus tá me vendo. Tá, lógico que Deus vê todo mundo. Agora, quando você faz a vontade do diabo, quem tá sob o teu comando? Diabo. Simples. Não tem nem muita... Entende? É simples. É jogo rápido. Entendeu? É claro que eu não tô obrigando ninguém a ficar dentro de uma igreja, todo mundo tem a sua Livre-arbítrio. seu livre-arbítrio. Agora, o problema é que colocar Deus nessa sujeira, essa palhaçada, colocar Deus dentro de um baile funk, Deus tá comigo e tal. Como eu vi uma MC esses dias atrás aí, uma cantadora de funk aí, terrível, que levou um monte de jovem aí do... Enfim. Cantando funk. Cantadora de funk. Dobrou o joelho em cima do palco. Eu tô sentindo Deus aqui. Mentira. Deus tá naquela palhaçada. Não pode, né? O que Deus tem pra Sodoma e Gomorra não é presença dele. O que Deus tem pra Sodoma é fogo. E fogo o quê? Consumidor. É simples. Eu sei que você tem todo o respeito aos famosos, todo mundo que não é da igreja. Todo respeito. Deus cuida. Mas Deus não tá no sertanejo, no funk. Deus é santo, né? Pode me julgar, o pessoal pode falar o que for. Mas Deus não tá no meio dessa sujeira. Deus não tá no meio dessa prostituição. De camarada que casa 5, 7, 6 vezes, pega um monte de mulher. Deus não tá nessa prostituição. Deus não tá nesse lugar. Simples. Entendeu? Deus não tá na boca de quem adora o diabo e outra hora tá adorando a Deus. A Bíblia diz, de uma árvore não pode sair 2 tipos de fruto, de uma fonte não pode sair 2 águas. É uma ou outra. Ou é Deus ou é o diabo, ou é luz ou é trevas. Simples. É jogo rápido, é jogo duro. As pessoas querem dar jeitinho com Deus e dizer assim, ó, não, Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, é você que tem que aceitar Deus do jeito que ele é. Ponto. Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Acabou, quem precisa da gente é Deus. Ou melhor dizendo, aliás, quem precisa de Deus somos nós. Não é Deus que precisa da gente.
Entende? Hoje em dia as pessoas querem colocar Deus na parede e dizer, ó, você precisa de mim, eu preciso me converter, tá aqui a minha salvação, se tu quiser você tem que me aceitar. Meu amigo, é simples, ou é céu ou é inferno, você que decide a tua vida, acabou. Forte, hein? Entendeu? Então eu vou voltar a repetir. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos de Deus. Boa. Glória a Deus. Já bati tanto nessa mesa que uma hora vai rachar aqui, vai quebrar. Não é nada, madeira maciça. Pode bater, meu E filho. se rachar, nós compramos outros. Que não pode faltar é a palavra de Deus. Agora, deixa eu perguntar pode, uma aqui. lógico. Miguel, eu queria que você falasse sobre um momento... Foi? Pode ir. Pode falar? Vai lá. Um momento memorável, assim, que você passou em campo missionário. Tipo assim, um momento que você, tipo, marcou muito em você. No campo missionário. Em missão, você fazendo... Ah, sim. O maior número de vidas que eu ganhei foi no evento de congresso, que foram 172 pessoas que aceitaram Jesus. Santo Deus, bastante. Agora em Uberaba foram 49 almas. 49 almas. Araxá, se eu não tô enganado, posso mandar um abraço aqui? Pode, lógico. Pastor Márcio Júnior, meu companheiro de guerra, de viagem. E foi comigo. Te amo, tá? Meu pastor Marcinho. Obrigado, te amo, tá? Foram 49 almas. Depois em Araxá foi mais 12. Eu gosto muito de ganhar alma. O que salva o culto é as pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Eu amo muito isso. Foi uma experiência. Foram 172 pessoas que aceitaram Jesus, né? Teve a palavra, né? E ninguém tinha feito o apelo. E eu não tinha dado a minha oportunidade ainda. E através da palavra dos outros pregadores, aí o pastor pegou e falou assim, missionário, o senhor pode fazer o apelo? E eu fiz o apelo. Foi 172 pessoas que a gente ganhou naquele dia. Pra mim que não Muito Deus, muito professo que eu não congrego com você, eu não entendo muito bem o que seria aceitar Jesus. Você faz o apelo e as pessoas que aceitam vão pra frente? Sim. As pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor, não professam a fé evangélica, não são da igreja. Nós fazemos o apelo e ela confessa o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ali da frente os pecados já são perdoados e ela começa a ter uma vida transformada pelo evangelho. Legal. Glória a Deus. É isso aí, mas assim, ela precisa do batismo mesmo assim? Se não for batizada, precisa do batismo. Sim, né? Batismo? Batismo, você prega o batismo, então. Sim, com certeza. Tem que ter batismo. Não adianta, né? A Bíblia diz que aquele que crê E e for batizado será o quê? Será salvo. Então não adianta eu professar e não me batizar. Entende? Duas coisas distintas, dois pensamentos, dois mandamentos que eu tenho que cumprir. É mandamento bíblico que eu tenho que cumprir. O batismo.